Hello people, how are you? So today we are starting Unit 3 and Unit 3 is very interesting because we're going to see a very new topic. So this class I'm going to start speaking mostly in English, but sometimes I'll speak in Portuguese just to make sure you understand the real purpose of the exercises. So Unit 3 we are going to be based on a text, and the text is just a kind of a backstage for the main topic, which is the direct and indirect speech. So we are going today talking about a specific text. Have a look at how do we comprehend this specific text. And then the next class, we are going to talk about direct and indirect speech. So the main reason I just wrote down there in this slide, the words direct and indirect speech is because I wanted to pay attention in the text. I wanted to make sure that you were paying attention in this specific text, okay? So the book brings the cover part of the Unit 3, the cover page of the Unit 3, the words inspire stories, inspire values. So the main idea here is to make sure you understand what's the meaning, what the meaning of values, what is the meaning of the word values. So in your opinion, what are values? What are the main purpose of the values for you? So let's start with the definition, because values are the beliefs people have. So you can have your personal beliefs, and you could have in your culture what are the values that are important in our society. Então, a ideia dessa unidade é falar sobre valores, né? Então, quais são os valores que são importantes para você de acordo com as suas crenças? Quais são os valores que são importantes para a nossa sociedade de acordo com a nossa cultura? E aí o livro, ele começa a perguntar para você, que vai ler o texto, que valores que estão associados com essas figuras? What are the values associated with the pictures below? You have 4 pictures here. You have a picture of a dog with a blind person, right? And a white cane, just to make sure the dog is helping her how to see through the dog's eyes. Then you have a physician or a doctor taking care of a boy's arm. Then you have what it seems to be a mom with a kid, with a boy. And you have a couple of elderly people. So, and the question here is, what are the values associated with the pictures for you? What are the values that you can combine the picture for you? Then we have many values that you could think about it. So you have dedication, we have excellence, we have persistence, we have simplicity, we have honesty. So we have many types of values. But what the book brings are ambition, compassion, courage, dedication, friendship, integrity, optimism, and overcoming. I believe the one that it's maybe make you think about it is the overcoming, because the rest is easy to like think about in the Portuguese. If you consider that the transparency, so they are all transparent words. So ambition, ambição. Compassion, compaixão. Courage, coragem. Dedication, dedicação. Friendship, friends, so amizade. Integrity,
integridade, so it's a person that has integrity as a value. Optimism, otimismo. Overcoming, superação. Then, what you have here, you have to choose the 3 values you consider as the most important for you. There is no right answer because it's for you. So, if you get all those 8 values, you have to pick 3. It's hard, huh? It's very hard. So you have to think what is the belief that it's very strong according to yourself that you think are the most important. Então você tem que escolher essa proposta do livro, escolher dentre esses 8 quais são os 3 valores que para você te são muito importantes, né? Ambição, compaixão, coragem, dedicação, amizade, integridade, otimismo, superação, né? Dentro dos seus critérios de valores, né? Da onde vem sua família, da onde vem as coisas que você acredita, né? Pela tua experiência, pelas coisas que você leu, pelas coisas que você viu, pela sua educação. Quais são os 3 importantes para você? What are the 3 most important ones for you according to these 8 ones? And then, after you do this, you have here an activity that shows you a kind of campaign, and there's a slogan, pass it on. So, and it shows very specific kind of values, and you have to select, complete with compassion, courage, dedication, and overcoming. Let's see the one that has a runner, a handicap one, and it says, lost leg, but not heart. So he lost his leg, but not his heart. So what kind of value would be? Then you have another one, it's a firefighter. When others ran out, he rushed in. So when the other people decided to run because there's a danger, and we are talking about a fire in a place, so they are the ones who rushed in. They are the ones who goes really fast and try to save people. So what kind of value is involved in this one? Then you have the competitor. We have an athlete and the ice skater. And there's a question, what makes champions? So what kind of value we have to have when you are an athlete? So for the students that are athlete here, so what kind of value for you is important? Discipline, dedication, optimism, courage. You have to select, okay? Compassion, courage, dedication, overcoming. And you have the last one, Madre Teresa de Calcutta, and it says Mother Teresa. We can say in English, Mother Teresa, reaching beyond yourself. So what kind of value? You have to reach beyond yourself, beyond you, beyond yourself. What are the values? So you have to think about it, okay? I'm gonna tell you one that it's, for me, it's very obvious, which is what makes champions. I believe we have 4. I would say dedication. So to turn yourself into a champion, you have to dedicate for that. You have to dedicate, you have your hours, your life, everything you believe for that specific activity. So that's what you have to do in your book, in your textbook. Then we have to the other level, which is
Get ready for the text. Aqui a gente se prepara para fazer o texto, né? Que vem a seguir na página seguinte. Então, vocês vão ler e vão analisar um billboard, que é que a gente chama outdoor em português, mas essa não é a palavra correta. O certo seria billboard, que é um cartaz que fica fora, né? Então, nós chamamos de billboard, not outdoor. So, the following billboard anticipates the content of the story on the next page. Então, ele antecipa o que a gente vai ver na próxima página. Read the billboard and answer the questions. Vocês vão ler e vão responder. Ó, Dad's been behind him for 65 marathons. And that's the values devotion. Então, o livro coloca ali como um valor, né, um valor específico a devoção. Essa é uma história de um pai que descobriu que o filho, que nasceu com paralisia cerebral, descobriu depois de um tempo que ele era alucinado por esportes, encantado por esportes. E ele tentou uma vez, então, fazer participar de uma corrida e o menino ficou muito impactado, muito interessado, muito feliz. E ele passou, então, a participar. A gente vai ver esse texto na próxima página. Então, a tip que dá aqui para o livro é: observe o contexto de uso para verificar as palavras em inglês parecidas com o português, né? Parecidas com o português, mas cuidem com os false friends, tá? Cuidem. Que esse é o caso da letra C, né? Onde a gente tem uma palavra ali que todo mundo confunde, né? Que é push. Push não é puxar, é empurrar. Pay attention. Então, aqui vocês teriam que ver esse billboard e aí responder: What are they doing? How many times has it happened? Who is the person pushing the man in his wheelchair? Cadeira de rodas, wheelchair. In your opinion, why is he doing that? Why is this man, why is this father doing that? Toda vez que a gente faz esse exercício, que chama-se before reading, que é antes da leitura, ele faz uma prévia do que será o texto, para que vocês possam trabalhar melhor com as palavras que são semelhantes àquelas que vocês vão encontrar. Por exemplo, wheelchair, por exemplo, devotion, marathons, pushing, que é empurrar. Por que ele está empurrando a cadeira de roda? Né? E lá em cima no billboard está escrito Tim Hoyt. So this is because we are going to see a text about this incredible story. Sobre essa história incrível de overcoming, de superação. Então, vamos ver. E aí a gente tem o texto propriamente dito. Então, na página anterior, vocês vão fazer o before reading, que é uns exercícios antes da leitura, para que vocês possam se preparar para essa leitura, né? Aliás, essa leitura ela tem um site maravilhoso, né? Que eu gostaria muito que vocês, logo depois de assistirem a aula, fossem ver, porque é muito bacana, tem muitas fotos de várias coisas que esses dois fizeram e a devoção desse pai é algo incrível. E aí, então, conta, né, o quê? Rick was born in 1962 to Dick and Judy Hoyt. As a result of oxygen deprivation to Rick's brain at the time of his birth. O que aconteceu? Ele foi privado de oxigênio quando ele nasceu, esse menino. Então, o Rick, ele foi diagnosticado com... Rick was diagnosed as a spastic quadriplegic with cerebral palsy. Então, ele foi diagnosticado com uma paralisia, ele virou quadriplégico, né? Com paralisia cerebral. Ou seja, né? Pouquíssimos movimentos.
The doctors advised Dick and Judy to institutionalize Rick because there was no chance of him recovering and little hope for Rick to live a normal life. Então, os médicos aconselharam, então, os pais que colocassem ele numa instituição, porque ele não tinha chance nenhuma de recuperação, né? E uma esperança pequena, little hope, para viver uma vida normal. This was just the beginning of Dick and Judy's quest for Rick's inclusion in the community. Então, isso foi só o começo, né? Para pais que foram incansáveis e não acreditaram, né? Não acreditaram nesse diagnóstico, né? Nessa verdade que os médicos da época disseram. Então, eles começaram a fazer várias experiências com o Rick e fizeram, então, junto com engenheiros, eles chegaram, então, a fazer um computador interativo para que o Rick conseguisse se comunicar, né? E aí conta toda a história de como é que eles chegaram, então, como esse pai chegou a fazer com que o filho se interessasse e participasse de maratonas com ele, né? Então, é um texto muito bacana, muito interessante, mas esse é o começo do texto. This is just the beginning. Eu diria para vocês que existem palavras-chave, né? Uma dessas palavras-chave seria a wheelchair, né? Que é a cadeira de roda. E também toda essa ideia, né? De que através do esporte, esse menino Rick pudesse ser, então, de certa forma, incentivado, né? E motivado a ter uma vida inclusiva, né? So, inclusive. To include him in the community. Então, para incluí-lo na comunidade, né? Colocaram ele numa escola pública e aí, então, fizeram todo um trabalho em cima de inclusão, né? Então, quando o pai o leva para uma competição, né, de corrida e, na verdade, corre por ele, esse pai está incluindo esse menino na comunidade, né? E no final, inclusive, perguntam para ele, Rick was once asked if he could give his father one thing, what it would be. Então, se o Rick pudesse fazer alguma coisa pelo pai dele, né? O que ele faria? E aí ele responde, Rick responded, the thing I'd most like is for my dad to sit in the chair and I would push him for once. Eu queria que pelo menos o meu pai pudesse sentar nessa cadeira de rodas e eu então puxá-lo, né? Eu então empurrá-lo, né? Então muito, muito, muito interessante, né? Porque o sonho dele era fazer o contrário, né? Era correr em vez do pai. Então, esse texto é muito bonito, muito interessante. E aí, a gente vai começar a trabalhar dentro da compreensão deste texto, né? As fotos, né? As fotos que eu selecionei do site. O site é esse aqui que vocês estão vendo no slide, né? www.timhoyt.com. Então, conta tudo sobre ele. Inclusive fotos e o movimento que ele desencadeou depois disso, né? A gente está falando do ano de 1972, né, gente? E naquela época, ninguém fazia muito isso, né? Hoje a gente vê bastante gente desafiando os seus limites, né? Mas naquela época, o pai inventou fazer uma coisa que ninguém pensou. E isso correu o mundo, essas fotos correram o mundo. Então, sim, a gente tem uma compreensão de texto exatamente em função do texto. E você vai, né? Então, tem dois momentos. O livro propõe dois momentos. Reading for General Comprehension, né? Uma leitura para uma compreensão geral. E aí, bem interessante qual é o provérbio que pode expressar esse valor principal da história, né? Que é o valor de devoção, valor de coragem, vários valores ali, né? Então, ele traz três provérbios. Bad things never walk alone. A man may be his own ruin. Or I am
because you are. No primeiro provérbio, as coisas ruins nunca chegam sozinhas, né? Nunca caminham sozinhas. O provérbio irlandês, um homem pode ser a sua própria ruína. E um provérbio africano, eu sou porque você é. Ou seja, eu faço as minhas coisas, ou eu vivo as minhas coisas porque você também vive, né? Então, eu vivo também muito através de você. Então, são esses três para vocês pensarem que combinam com essa história. E depois, sim, vai pedir para que vocês releiam o texto e talvez mais de uma vez para poder completar os exercícios. So, complete the sentences with the text. And number 2, true or false according to the text, de acordo com o texto, certo? Essas são atividades todas para serem feitas. Muito bem. E a última, que eu acho muito interessante, é What made Rick ask his father to participate in a benefit race? O que fez com que o Rick pedisse para o seu pai para participar dessa corrida beneficente, né? He wanted to show people he was a normal person despite his paralysis. He wanted to help a hockey player who had been paralyzed in an accident, or he wanted to be the first person in a wheelchair to participate in a marathon. So, you have to try to guess what is his main idea. Qual era a ideia principal do Rick, né? Por que motivo realmente ele queria participar dessa corrida? E o livro diz, certo? Para responder também. E aí, então, eu deixo para vocês um homework, que na verdade é simplesmente essas páginas que eu estou comentando com vocês, page 50 to 53, e deem uma olhada no site, tá? Coloquei de novo aqui para vocês darem uma olhada no site a respeito da história desse menino, to read and see all the pictures involved in this story, that is really interesting, that is really nice. E agora, para o final, deixei uma história que também é do livro de vocês, mas lá para o final da unidade, and talks about values. So let's read. Values are traits or qualities that are considered worthwhile. They represent our highest priorities. They are made up of everything that has happened to us in our lives and include influences from our parents and family, our religion's affiliation, our friends and peers, our education and more. Então, falando sobre os valores, né? Que eles são qualidades que são consideradas, assim, importantes para você, que elas representam suas prioridades máximas, que tem a ver com toda aquilo que foi passado para você, através da sua comunidade, da sua vida, dos seus pais, da sua família, religião, enfim, da sua educação, né? E aí, pede para que vocês leiam a quotation do lado, do Mahatma Gandhi, que é uma citação dele, que para mim é uma das mais bonitas, e aí pergunta, e essa é só um slide para vocês pensarem, to think about, para pensarem na vida de vocês, e eu acho que essa quarentena faz com que a gente pense em muitas coisas. So, think about it. In your opinion, what has most influenced your values? O que mais influenciou seus valores? What is the role of values in your life? Quais são os, né, qual é o papel dos valores na sua vida? E aí a gente lê a quotation. Your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Então, as suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações, as suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores, e os seus valores passam a se tornar o seu destino. So we have to be aware. A gente tem que estar muito atento, né, aos valores que a gente carrega, as coisas que a gente acredita. E aí eu deixo então só como um pensamento para vocês, né, que na verdade é o que fala essa unidade, para que a gente consiga nas próximas aulas trabalhar o ponto gramatical,
que é direct and indirect speech, né? Que é o discurso direto, discurso indireto. So, I hope you have a very inspired weekend, que vocês tenham um final de semana muito inspirador. E leiam esse texto, que é um texto bem legal, tá bom? People, have a nice and very good week. And I see you next class, okay? Bye bye.